Boa noite. No Show Business de hoje você vai ver a incrível história de um ex-menino de rua que foi guardador de carros nas ruas e praças de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dormia em albergues e não tinha dinheiro sequer para a sua alimentação. Hoje é um empresário de grande sucesso. Sua empresa fatura mais de 4 bilhões de reais por ano. Você vai ver a história de Eloy Dávila e vai conhecer também uma entrevista com o presidente da Bristol Myers Squibb, Gaetano Krupp. Fique ligado, Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. De menino de rua a empresário milionário. Ele fugiu de casa aos 8 anos, enfrentou muitas dificuldades, mas persistiu e hoje comanda a empresa líder em emissão de bilhetes aéreos na América Latina. Nós vamos conversar agora com Eloy Dávila, fundador e presidente do grupo Flytour. Eloy, antes de começar a entrevista, eu queria primeiro te agradecer a presença aqui no nosso programa, dizer que eu sou seu admirador há muito tempo, conheço a sua história, a sua trajetória, convivi e acompanhei a sua brilhante conduta e a sua exitosa carreira. Você sabe que eu fui secretário de Turismo em São Paulo, fui presidente da Embratur, gosto muito desse setor, então acompanho você, pelo menos nos últimos 35 anos da sua vida, eu acompanho a sua trajetória, você é um exemplo de empresário, de ser humano, de pai, de chefe e um brasileiro desses com B maiúsculo. Eu queria falar um pouco sobre essa trajetória, porque você começou vindo para o Rio de Janeiro, você migrou para o Rio de Janeiro, pobre, você não tinha dinheiro, você viveu e dormia em albergues para poder ter algum lugar para dormir e alguma refeição quente que você poderia fazer. O que você fazia para sobreviver no Rio de Janeiro, Eloy? Bom, João, você sabe que eu sou oriundo de uma família muito grande, então, quando eu saí de casa, eu saí com 8 anos e meio, pela primeira vez, e fugido de casa. Mas eu vim primeiro para São Paulo, aquele sonho do gaúcho, é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Fiquei aqui até os 12 anos. Aqui eu vendi jornais, engraxei, lavei carro, dormi na Praça da Sé, dormi nos albergues e fui preso pelo juizado de menores aqui 2 vezes. 2 vezes. Uma delas eles me mandaram de volta. Eu entrei numa revenda Volkswagen em Porto Alegre, a Panambra, falei que eu não tinha dinheiro, fizeram uma caixinha e eu voltei de novo para São Paulo. Pegou ônibus e voltou. E aqui eu fui pego por uma família na Praça da Sé, aos 9 anos e pouco. E ele me levou para a casa dele. E eu fiquei lá no Tucuruvi, no Parque Rodrigues Alves, até os 12 anos de idade. E vim trabalhar numa loja de mala na estação rodoviária. E ali eu conheci um gaúcho e um catarinense. Vamos para o Rio, porque lá a gente vai vencer também. E essa foi a minha maior... Você tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Para 13 anos. Naquele momento você podia tirar os seus documentos, mas eu não tinha os meus documentos. Então você vai hoje num cartório correspondente, tira os seus documentos e aí consegue tirar carteira do trabalho. Foi assim que eu fui para o Rio de Janeiro. Mas antes de vir essa carteira, várias vezes eu olhei para o viaduto do Chá e falei, é aqui que eu vou acabar, eu não vou continuar. Já que eu não fiz aquilo, eu falei, então eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar só para frente. Quando eu cheguei no Rio, eu cheguei com 12 anos e pouco e fui para um hotel, em 3 juntos, jovens. Para dividir, um hotel barato, supostamente. Fomos para um quarto, num albergue no Flamengo, de um português. E eu fui para a praia, nunca tinha visto praia na minha vida. Olha que eu fugi de casa 3 vezes para São Paulo, mas nunca fui para a praia. E aí eu dormi na praia. Depois eu fiquei 14 dias no pronto-socorro. Exatamente o pronto-socorro. Porque me queimei todo, sol, fiquei muito tempo no sol e nunca tinha visto praia. E aí tínhamos que fugir do hotel à noite, porque não tínhamos dinheiro. Quando eu voltei, eles falaram, olha, nós não temos dinheiro, você também, e fugimos pelo telhado da pousada. Foi aí que eu fui para Copacabana. E aí muito mais difícil, porque um deles falava assim, um tinha 16 anos e meio, vamos arrumar uma mulher com um cachorrinho, vamos casar e vamos resolver o nosso problema. Essa era a ideia? Não aconteceu nada com um deles, com o Sérgio, que era muito mais velho do que nós, né? Aí eu e o Ayrton ficamos lavando o carro e guardando o carro em frente ao Copacabana Palace. Foi daí que eu conheci um guia turístico que trazia os turistas para o Copacabana Palace. Naquele momento, Stella Barros era a maior agência de viagem do país. E tinha voo charters, Los Angeles, São Paulo, Los Angeles, com a Braniff e com a Varig. E um deles
houve uma grande consideração, porque ele largava a van ali, levava os turistas. E via você sempre lavando o carro, cuidando dos carros. Aí ele me perguntou se eu precisaria de um emprego fixo. Eu falei, claro, Paulo. E você tinha o quê, 14 para 15? Eu já tinha 12 anos e meio. Não mais. Não tinha 13 anos? 12 anos e meio. 12 anos e meio. Eu não tinha os dois dentes da frente, porque eu levei um soco de um padeiro. Eu falei um palavrão para um padeiro, numa padaria que eu trabalho. Tomou um murro? Tomei um murro na cara. Com dois dentes. E eu acho que a gente tem que apanhar para aprender, por incrível que pareça, quando você não tem família. Quando você tem uma família, você tem o dom da família, o espírito da família, da cultura da família, a educação, a cultura posterior, né? Mas assim mesmo, ele me apresentou para a vovó Estela. Uns 2 meses depois, ela descobriu que eu morava de favor. Albergue ali, aqui, ou em casa de outros. Aí que ela me deu, então, um sofazinho de 2 lugares, dentro da agência dela, onde eu dormia. Foi assim que eu comecei. Passava o dia lá trabalhando e dormia lá. Foi assim que eu comecei nessa indústria. Olha, que impressionante a história do Eloy, uma história verídica, uma história emocionante de um menino pobre que saiu com 8 anos de idade de Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre? Eu sou gaúcho, assim em Esteio. Em Esteio, pertinho de Porto Alegre. E venceu. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, nós vamos falar ainda bastante com o Eloy, mas para que vocês tenham uma noção do tempo. Qual é a idade hoje do Eloy? 63 para 64. 63 anos. Mas não comecei ainda. Tamanho do seu grupo hoje? O grupo hoje é um grupo de 8 empresas. Quantos funcionários? Nós temos 2.600 funcionários. Faturamento do ano passado? Nós conseguimos prestar serviços a 5 milhões de passageiros ano. E o faturamento do ano passado foi de 4 bi. 4 bilhões. Olha a trajetória daquele menino pobre que saiu sem nada, nada, porque eu conheço bem a sua história, você não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Só na carona. Só na carona. Ia na carona, comia no albergue, porque o albergue oferecia uma sopa, alguma coisa na hora do jantar. E durante o dia era aquilo que alguém pudesse oferecer para você. Hoje comanda um grupo que faturou ano passado 4 bi, se eu conheço bem a sua velocidade de crescimento, você vai para 4,5 bi provavelmente, ou mais este ano. E é um dos empresários mais respeitados do Brasil, da América Latina e uma referência internacional, que a Flytour representa, inclusive. Representa não, vocês compraram o direito de uso de American Express Travel, quando a American Express tomou a decisão de sair desta operação aqui no Brasil. No próximo bloco, agora nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa brilhante trajetória, este exemplo de empreendedorismo com Eloy Dávila. Fique ligado, seu Business volta já já.